Oi, eu sou o Matheus Rocha, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. E olha, eu vou prometer dedinho dessa vez que eu volto para este canal definitivamente com este vídeo. E para selar este compromisso com você, eu já vou adiantar que o tema do vídeo de hoje é um dos mais pedidos, é um, sei lá, campeão de pedidos. Hoje eu vou falar sobre ansiedade. Eu vim falar sobre ansiedade, mas com uma conversa muito franca. Eu não vim aqui fazer um vídeo todo bonitinho pra gente sair ansiedade. Não dá pra romantizar a ansiedade, não dá pra pegar leve quando a gente fala sobre ansiedade. E eu quis vir aqui hoje com um papo muito de ansioso pra ansioso, sabe? Eu tenho um diagnóstico de ansiedade, eu lido com ansiedade, foi por isso que eu escrevi esse livro que se chama Pressa de Ser Feliz, Crônicas de um Ansioso. Porque eu nunca encontrava uma versão de um ansioso sobre ansiedade. Eu sempre encontrava uma versão médica, era alguém que tinha estudado muito sobre ansiedade, eu agradeço muito por isso, inclusive, mas não falava muito sobre as noites mal dormidas, não falava sobre as crises de ansiedade de uma forma que eu me sentisse representado. Eu entendia muito bem o que estava acontecendo no meu corpo naquele momento, mas eu não conseguia olhar para aquele livro, olhar para aquele texto, olhar para aquelas coisas e falar assim: bom, este sou eu passo por isso, eu estou sentindo isso, exatamente isso, neste momento. Eu não conseguia fazer isso. Foi por isso que eu comecei a escrever sobre ansiedade, foi por isso que eu comecei a usar todos os meus canais para falar sobre o assunto com o objetivo de encontrar outras pessoas que passassem pelas mesmas coisas que eu, para que eu não me sentisse tão sozinho nesse mundo, sabe? E essa sensação de solidão é como se piorasse tudo, porque eu já tô sentindo um monte de coisa e parece que eu sou a única pessoa no mundo, a escolhida por Deus para passar por aquilo. Quando eu entendo, eu percebo e eu vejo que eu não sou a única pessoa que passa por isso, eu penso assim: o que será que essa pessoa faz para lidar com isso? O que será que essa pessoa sente? Como será que essa pessoa convive com tudo isso? E quando eu sinto que existe mais alguém, é como se desse pelo menos um quentinho no coração, sabe? Dá pra respirar um pouquinho mais aliviado, porque tem alguém pra dar a mão e falar assim: ok, eu sinto mesmo que você e eu te entendo. E às vezes, só falta de alguém falar assim: eu te entendo, e não ser aquele eu te entendo da boca pra fora, ser um eu te entendo porque eu passo por isso. De verdade, acalma a gente de uma forma que eu não consigo nem expressar tanto. Eu sempre fui uma criança muito alegre, um adolescente muito alegre, só que eu senti umas coisas muito diferentes. O meu coração sempre vivia acelerado, por exemplo, a ponto daquilo me incomodar tanto que eu pedi uma vez pra minha mãe me levar no médico, porque eu tinha certeza que eu tinha alguma coisa no coração. Eu não conseguia, mesmo parado, mesmo quieto, deitadinho na cama, assim, o meu coração ele disparava de um jeito que parecia que ia sair pela boca, parecia que eu ia morrer. E aí eu fiz todos os exames, eu fiz uma bateria de exames, eu fiz muitos exames de verdade, e eu descobri que meu coração não tinha nada. Meu coração estava perfeito, o meu coração estava batendo teoricamente normal, eu não tinha nada que justificasse clinicamente, pelo menos no formato do coração ou no funcionamento dele, qualquer desarranjo. Só que isso não me trouxe paz, obviamente. Eu continuava sentindo meu coração acelerar e não tinha nenhuma justificativa. Eu sempre tive muito problema pra dormir. A minha cabeça, na hora de dormir, ela viajava pra outros universos, viajava pra outras galáxias, viajava pro meu passado, pro meu futuro, viajava pra um monte de lugar, e aquilo não me permitia dormir. Muitas vezes também eu tinha crise de choro. Eu não sabia explicar porquê, eu não sabia entender porquê, só que eu chorava muito. Eu sempre fui uma criança que sofreu muito bullying na escola, então na minha cabeça era tipo assim: eu fui zoado hoje, então eu devo estar chorando por isso. Só que eu era zoado todos os dias. Levou muito tempo até eu entender que tudo aquilo que eu sentia, na verdade, era ansiedade. E aí, sempre acontece uma coisa na vida da gente que tira a gente do prumo, né? Que tira o nosso chão, que sacode a gente e vira a gente de cabeça pra baixo. E o que aconteceu comigo foi o final de um relacionamento. Eu não estava preparado pra esse relacionamento acabar, e quando acabou me pegou muito de surpresa, a ponto daquilo me abalar de uma forma que eu emagreci mais de 10 quilos, só pra você entender o meu drama. E quando eu tava muito perdido por causa do final desse relacionamento, eu falei assim: bom, eu preciso fazer alguma coisa por mim, e sozinho eu não vou conseguir. Foi que eu busquei a ajuda da terapia, e eu entendi que o que eu tinha na verdade era ansiedade. Foi aí que eu recebi o diagnóstico de ansiedade, depois de eu buscar tratamento, depois de eu buscar ajuda. E descobri que eu tinha ansiedade, no fim das contas, foi um alívio e um caos. O alívio porque finalmente eu tinha um nome para dar tudo aquilo que eu sentia. E se eu tinha um nome, eu ia buscar formas de lidar com aquilo. Porque quando você não sabe o que você tem, você não sabe nem por onde começar. E foi aí que eu me debrucei a buscar formas de conviver com a ansiedade. Porque depois que eu entendi o que eu tinha, foi que eu descobri que a ansiedade não tem cura. Absolutamente todas as pessoas que você conhece têm ansiedade. O homem da caverna tinha ansiedade.
Porque a ansiedade é uma coisa natural do nosso corpo, porque a ansiedade gera na gente respostas para luta ou fuga, que é mais ou menos assim. Você olha para uma situação e pensa, eu vou lutar contra isso ou eu vou fugir disso? O homem da caverna olhava para os animais selvagens e pensava, eu tenho força suficiente para lutar contra esse animal ou é melhor fugir dele? E a gente precisa decidir isso quase que o tempo todo. A gente está no trânsito, por exemplo, a gente precisa definir isso. A gente está respondendo um amigo, a gente precisa definir isso. Porque às vezes essa luta não é aquela luta de embate de fato. É uma luta do tipo, vou reagir a isso. Ou é melhor eu ficar na minha, é melhor me fazer de doido. Só que o problema é quando a ansiedade ela chega num nível que a gente começa a supor situações e começa a travar batalhas contra a gente, contra essas situações que na verdade nem existem. Não sei se você já passou por isso, mas eu passo muito por isso. Por exemplo, eu olho pro futuro, imagino que ele vai ser de uma forma e eu começo a lutar para que o futuro não seja daquela forma, ou eu começo a achar soluções para os problemas que eu vou ter no futuro. Sinto que na verdade eu não tô nem no futuro, eu não sei nem se aquelas coisas de fato vão acontecer, ou se elas acontecerem, eu não sei nem como eu vou reagir, ou se aquilo vai ser de fato tão ruim quanto parece. E esse é o problema. E quando eu olho pro meu passado, nossa, eu fico pensando assim, e se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse respondido isso? E se eu tivesse não ido pra esse lugar? E se eu tivesse não conhecido essa pessoa? E se eu tivesse não dado abertura pra essa pessoa? E se eu não tivesse beijado aquela pessoa? E se eu não tivesse namorado com aquela pessoa? Aí você não dorme, quando você vê o despertador já tocou, você já tem que acordar pro outro dia, você já tem que lidar com uma série de coisas, e aí não dá vontade de levantar da cama, e aí o corpo inteiro dói, e aí as crises de choro chegam, e aí as crises de ansiedade, elas batem na porta e falam assim, cheguei. E o pior da crise de ansiedade é que ela não marca compromisso com você. Não vai ser tipo assim, terça-feira, 3h45 da tarde, eu tô chegando pra sua casa, tá, Matheus? Você já teve crise de ansiedade em lugares que você não podia ter crise de ansiedade? Tipo, no metrô, no avião, andando na rua, na faculdade, na escola, no trabalho. Porque eu, por exemplo, já fui pro banheiro do aeroporto chorar depois de me despedir da minha mãe. Eu já fui pro banheiro da faculdade chorar. Chorar em banheiro público, eu devia ganhar um prêmio por conseguir fazer isso. E aí, por falar nessa reação à crise de ansiedade, é que a gente precisa se conhecer muito, ter um nível de autoconhecimento do caramba pra saber como lidar com ela. Cada um tem um jeito de lidar com a crise de ansiedade e esse é um dos motivos pelos quais é importante a gente buscar ajuda especializada, buscar ajuda de alguém, de um profissional que tenha estudado pra lidar com ansiedade. Porque eu mesmo já ouvi muito de coisas do tipo assim, você devia ser menos ansioso, você devia ficar mais calmo, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo. Por que você tá assim? É drama, não faz isso. É exagero, é mimimi. A gente encontra muita gente por aí que não entende que é ansiedade. Eu já ouvi que a ansiedade era falta de Deus, eu já ouvi que a ansiedade era mente vazia. E tudo, na verdade, que a gente queria é que a ansiedade fosse essas coisas simples que as pessoas falam. Porque se fosse drama, a gente parava de fazer drama. Se fosse falta de Deus, a gente buscava Deus. Se fosse mente vazia, a gente buscava ocupar a nossa mente. Só que, na verdade, ela já tem excesso de pensamento. E eu tenho um monte de coisa pra falar sobre a ansiedade, só que esse vídeo está ficando muito longo. Então eu prometo voltar em breve com mais um vídeo pra falar sobre ansiedade. Eu estou escrevendo um livro que fala sobre as inseguranças de um ansioso. Então, além desse daqui, que é Pressa de Ser Feliz, Crônicas de um Ansioso, eu estou escrevendo um livro sobre inseguranças que a ansiedade desperta na gente. Mas eu prometo voltar com mais vídeos em breve sobre esse assunto. E eu percebi aqui agora que eu tinha muita coisa pra falar, só que eu prefiro guardar e ir falando aos poucos para que a gente consiga entender mais. Eu quero falar, por exemplo, um vídeo só sobre crise de ansiedade, um vídeo só sobre como ajudar um ansioso se você não tem ansiedade, um vídeo só sobre essas inseguranças que eu tenho, ou seja, vários vídeos. Se você tem ansiedade, me diz aqui se esse vídeo te ajudou. Se você não tem ansiedade, me diz se esse vídeo te ajudou a esclarecer algumas coisas. Enfim, comenta aqui nos comentários o que esse vídeo despertou em você. Compartilha ele com as pessoas que você acha que é importante ouvir isso. Deixa o seu like, se inscreve no canal e domingo que vem eu volto e a gente conversa mais um pouco. Combinado? Eu prometo que eu não vou sumir mais. E muito obrigado pela sua companhia de hoje, obrigado por me entender, obrigado por me ouvir, obrigado por me aceitar como eu sou, porque isso é muito importante pra mim. Valeu!